Olá, querido ouvinte! Seja muito bem-vindo ao Minuto Escola Sabatina. Hoje é domingo, 16 de fevereiro. O tema em destaque para o nosso estudo de hoje é Nosso Deus Soberano. Agora, antes de começarmos o estudo, vamos nos entregar nas mãos de Deus em oração. Convido você a fechar os olhos e orar comigo. Querido Pai Celestial, nos aproximamos de Ti com corações humildes e gratos por mais uma oportunidade de estudar a Tua Palavra. Pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos guie neste momento de reflexão, para que possamos entender profundamente a Tua vontade para as nossas vidas. Sabemos que, muitas vezes, somos tentados a seguir nossas próprias inclinações e, por isso, Te pedimos sabedoria para discernir o Teu querer. Que, assim como Jesus nos ensinou a orar, possamos sempre buscar, acima de tudo, a Tua vontade em nossas vidas. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Nos ajuda, Pai, a não ceder à tentação de querer que o Senhor se ajuste aos nossos desejos, mas sim que sejamos nós a nos alinhar ao Teu plano perfeito. Que possamos obedecer à Tua voz, mesmo quando isso nos desafia, e confiar em Teu cuidado. Senhor, abre o nosso entendimento durante o estudo de hoje, para que possamos crescer mais em fé e em obediência, refletindo o caráter de Cristo em cada área da nossa vida. Que este tempo seja abençoado e que o nosso coração esteja disposto a ouvir e a aplicar a Tua palavra. Em nome de Jesus, nosso Salvador e Guia, oramos. Amém. Hoje, vamos tratar de um tema profundo e muitas vezes difícil de entender: a soberania de Deus e como isso se relaciona com as tragédias e sofrimentos que vivenciamos em nossa vida. Muitos, quando enfrentam dificuldades, se perguntam: será que Deus realmente controla tudo o que acontece? Essa é uma pergunta que muitos se fazem ao confrontar a dor e a perda. Vamos explorar juntos como a Bíblia nos apresenta a soberania de Deus e como ela se relaciona com o nosso livre-arbítrio e com o sofrimento humano. O pastor, ao tentar explicar a soberania de Deus, disse algo que é comum entre os cristãos. Abre aspas. Deus controla tudo o que acontece. Fecha aspas. À primeira vista, essa é uma crença reconfortante. Se Deus está no controle, então nada acontece sem que Ele queira. No entanto, ao refletirmos sobre isso, nos deparamos com uma situação complexa e delicada. Por exemplo, um adolescente pergunta, abre aspas, Deus estava no controle quando meu cachorro morreu? Por que Ele mataria meu cachorro? Fecha aspas. O pastor respondeu, abre aspas, essa é uma questão difícil. Mas, em certas ocasiões, Deus permite que enfrentemos momentos desafiadores para nos fortalecer e preparar para provações ainda maiores no futuro. Lembro-me de como foi doloroso quando perdi meu cachorro. No entanto, essa experiência me ajudou a lidar com uma perda ainda mais difícil: a partida da minha avó. Entende? O jovem sugeriu com sua segunda pergunta, abre aspas, então Deus matou meu cachorro para me preparar para quando Ele matar minha avó, fecha aspas. Essa linha de pensamento assume que Deus causaria diretamente a dor, como um meio de preparação para o sofrimento futuro. No entanto, a Bíblia nos ensina que a soberania de Deus não significa que Ele deseje ou cause todo o sofrimento. Deus é soberano e tem controle sobre todas as coisas, mas isso não significa que Ele deseja que o mal aconteça. A realidade que vemos na Escritura é que Deus, em sua soberania, muitas vezes permite que o mal exista, mas Ele não o causa. A dor, a morte e o sofrimento são consequências do pecado e da queda do homem, e não da vontade direta de Deus. Ouça, Salmos 81, versículos 11 a 14. Mas o meu povo não quis ouvir-me, Israel não quis obedecer-me. Por isso os entreguei ao seu coração obstinado, para seguirem os seus próprios planos. Se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, com rapidez eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Isaías, capítulo 30, versículo 15. Diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor.
mas vocês não quiseram. Isaías, capítulo 30, versículo 18. Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Isaías, capítulo 66, versículo 4. Por isso também escolherei um duro tratamento para eles, e trarei sobre eles o que eles temem. Pois eu chamei, e ninguém respondeu. Falei, e ninguém deu ouvidos. Fizeram o mal diante de mim, e escolheram o que me desagrada. Lucas, capítulo 13, versículo 34. Jerusalém, Jerusalém, você, que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. De acordo com esses textos, a vontade de Deus é sempre realizada em nosso mundo? Vemos claramente essa ideia nas palavras de Deus registradas no Salmo 81. Ele lamenta profundamente a desobediência do seu povo. Abre aspas. Mas o meu povo não escutou a minha voz. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu derrotaria logo os seus inimigos. Fecha aspas. Essa lamentação nos ensina que nem tudo o que acontece no mundo está alinhado com o desejo de Deus. Ele deseja a nossa obediência, e ao fazermos isso, Ele nos abençoa e nos protege. Mas, quando escolhemos nos afastar dos seus caminhos, as consequências não são da vontade dele, mas do nosso livre-arbítrio. Querido ouvinte, a soberania de Deus é uma verdade que não deve ser confundida com a ideia de que ele causa o sofrimento que vivemos. Deus é soberano e tem poder absoluto sobre todas as coisas, mas ele também nos deu o livre-arbítrio para que possamos escolher o caminho da obediência ou da desobediência. O sofrimento no mundo é, muitas vezes, uma consequência de escolhas erradas, seja nossas ou dos outros ao nosso redor. No entanto, Deus está conosco em todas as situações e, mesmo quando passamos por momentos difíceis, Ele oferece conforto, cura e restauração. Que possamos confiar em Sua soberania, sabendo que Ele não nos deseja o mal, mas sempre busca o melhor para nós. Se estamos passando por momentos de dor, que possamos buscar o consolo de Sua presença e confiar que, mesmo nos dias mais sombrios, Ele tem um propósito para nossas vidas. Vamos refletir sobre o princípio central da obediência à vontade de Deus e as consequências de desconsiderá-la. A lição nos chama a compreender que, ao seguirmos nossa própria inclinação, em vez de nos submetermos à direção divina, corremos o risco de nos afastar do propósito de Deus para nossas vidas. O trecho que vamos compartilhar, retirado do Espírito de Profecia em Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 65, nos traz uma mensagem que nos desafia a examinar a sinceridade de nossas orações e a importância de buscar a vontade de Deus, em vez de tentar moldá-la conforme os nossos desejos. A experiência de Eva no Jardim do Éden serve como um alerta sobre a tentação de querer que Deus se ajuste à nossa vontade, e não o contrário. Citação do trecho, abre aspas. Ao seguir a própria inclinação, homens e mulheres ousam orar sobre o assunto, para persuadir Deus a permitir-lhes ir contra a sua expressa vontade. O Senhor não se agrada com tais orações. Satanás se coloca ao lado dessas pessoas, como fez com Eva no jardim. O mundo religioso está coberto com um manto de trevas morais. Superstição e fanatismo controlam a mente de homens e mulheres, e lhes cegam o raciocínio de modo que não discernem seu dever para com os semelhantes e seu dever de prestar obediência inquestionável à vontade de Deus. Mas de Deus não se zomba. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Ele permitirá que essas pessoas sigam os desejos de seu coração. O meu povo não escutou a minha voz. Assim, deixei que andassem na teimosia do seu coração e seguissem as suas próprias inclinações. Salmos, capítulo 8, versículo 11 e 12. Este trecho nos provoca a pensar sobre o poder das nossas escolhas e o impacto delas em nossa caminhada cristã. Quando pedimos algo a Deus, será que estamos buscando sua vontade ou tentando impor os nossos desejos a Ele? O Senhor nos concede o livre-arbítrio,
mas Ele também nos chama a seguir seus caminhos, os quais são sempre mais elevados e melhores do que os nossos. A reflexão para hoje é: como estamos nos aproximando de Deus em nossas orações? Estamos pedindo que Ele se alinhe com os nossos desejos? Ou estamos buscando compreender a Sua vontade e nos submeter a ela, mesmo quando isso significa deixar para trás as nossas próprias inclinações? Que possamos ser sensíveis ao Espírito Santo e permitir que Ele nos guie em direção ao que é justo e correto aos olhos de Deus. Agradecemos por estar conosco em mais um episódio do Minuto Escola Sabatina. O próximo tema da lição será Pantocrator. Reserve um tempinho e ouça. Deus te abençoe. Até o próximo episódio.